Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lídia e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre transtorno de humor e exercício físico, tá bom? Bom, caso vocês tenham alguma dúvida após a palestra de hoje, vocês podem estar entrando em contato comigo pelas redes sociais, ou por e-mail que eu deixo para vocês no finalzinho da nossa aula de hoje. Então, o intuito é falar sobre transtorno de humor e exercício físico. Primeiro, nós vamos falar dos transtornos de humor, os seus conceitos, as principais características fisiológicas e psicossociais. Depois, nós vamos falar sobre exercício físico, a diferença de exercício físico e atividade física, os tipos de exercício que nós temos e os principais benefícios desse exercício para a saúde. E, por último, sobre a associação entre os dois. Quais são os impactos do exercício físico sobre os transtornos de humor, do aspecto fisiológico, do aspecto psicossocial em relação à prescrição. Bom, falando de transtornos de humor são aqueles característicos, né, com uma característica predominante de perturbação do humor. Nesses transtornos, o que a gente vai identificar é uma alteração não só do humor, mas também da relação afetiva. Baseado nisso, nós temos dois tipos de transtorno de humor: os transtornos depressivos e os transtornos bipolares. Bom, os transtornos depressivos, eles são caracterizados por terem um distúrbio afetivo, né? A gente vai ter uma alteração no humor, ele pode variar de muito leve até beirando a psicose, né? Do ponto de vista grave, e são os principais responsáveis pela incapacidade de morte prematura. Por que os transtornos depressivos têm essas características? Porque o principal risco do transtorno depressivo é a morte prematura por meio do suicídio, tá? Além disso, esse transtorno está associado a outros fatores de risco, como cardiopatias, câncer, né, entre outras características. Bom, o transtorno bipolar, ele já vai ter algumas características diferentes, é primordial que vocês tentem compreender os dois como dois transtornos diferentes, mas o transtorno bipolar também vai ter uma característica muito parecida com a da depressão. Os transtornos bipolares, eles podem incluir um episódio que a gente chama de episódio maníaco, né, que incluindo misto ou hipomaníaco. Ele vai se caracterizar por momentos de euforia e de excitabilidade, que é a principal característica, e por períodos depressivos. Então, a pessoa pode ter momentos de extrema excitabilidade, de extrema alegria, né, de extrema satisfação, com muito, com pouco, ou misturado, e outros períodos caracterizados pela depressão. O transtorno bipolar é uma doença crônica e atualmente é uma das principais causas de incapacidade no mundo, ok? Características fisiológicas, sabe-se que existem alguns fatores que contribuem para o surgimento desses transtornos. Um desses fatores, a gente tem fatores genéticos que podem influenciar em fatores psicossociais, mas nós temos a possibilidade de fatores genéticos associados a fatores psicossociais desencadeando o surgimento dessas doenças a partir de fatores biológicos. E nós temos também, obviamente, que um quadro de transtorno de humor provocado por fatores psicossociais e fatores biológicos vir a se transformar em fatores genéticos também, ok? Agora, o que a gente mais sabe é que, geralmente, são fatores genéticos associados a algum fator biológico que pode desencadear também fatores psicossociais. Do ponto de vista genético, o que mais se tem é a hereditariedade dessas doenças, e enquanto fator biológico, são as funções fisiológicas sendo alteradas e provocando o surgimento dessas doenças. Do ponto de vista genético, alguns estudos falam que filhos que têm transtorno bipolar 1, eles têm 50% de chance de terem tido pais e mães com transtornos de humor, né? Principalmente se for transtornos depressivo maior. Então, pai ou mãe com transtorno de humor tem 50% de chance de ter um filho com transtorno bipolar. Agora, quando o pai tem transtorno bipolar 1, ele vai ter 25% de chance de desenvolver. Se ele não tiver, ele vai ter 25% de chance de ter um filho com transtorno bipolar 1, ou esse caso pode aumentar de 50% a 75% de chance de desenvolver o transtorno bipolar, ok? Então, na verdade, corrijo, é 25% de chance de ter um filho com transtorno depressivo e de 50% a 75% de chance
com o risco do filho nascer também com transtorno bipolar 1. Do ponto de vista biológico, o que mais justifica o aparecimento dessas doenças é o que nós chamamos de teoria das monoaminas, tá? O que a literatura fala? Fala que esses transtornos, eles estão muito associados a déficit de transmissores que nós chamamos de monoaminas, que é a noradrenalina e a dopamina, e déficit de serotonina. Sabe-se que alguns fármacos, né, antidepressivos, eles conseguem aumentar e facilitar a transmissão monoaminérgica, né, da serotonina, da noradrenalina e da dopamina. Só que também a literatura traz alguns fármacos, como a reserpina, que podem causar depressão a longo prazo. Então, o que nós temos? Essa teoria fala para a gente que a noradrenalina, a serotonina e a dopamina são extremamente importantes para a regulação do nosso humor. A dopamina ela é responsável pela sensação ativa, a serotonina vai desencadear e vai ajudar no controle do sono, no controle do impulso, e as duas juntas, né, a junção de serotonina com dopamina é extremamente importante para algumas outras funções, como sexo e apetite. É muito comum a gente identificar em pessoas que têm transtorno de humor essa mudança em relação principalmente ao apetite, tá? A relação com a comida muda. Então, pode ser que ela desenvolva um excesso de fome, né? A literatura traz pra gente, ou uma necessidade maior de se alimentar, ou menor, tá? Já a noradrenalina, ela é responsável pela energia, né? Ela vai fazer com que nós tenhamos interesse por certas coisas e também o estado de vigilância do nosso corpo. Agora, quando associado com a dopamina, a gente tem que a noradrenalina e a dopamina, elas são importantes por controlar a nossa motivação, enquanto a noradrenalina e a serotonina são responsáveis pelo controle da ansiedade. Se nós juntarmos, né, esses três pontos, nós encontramos que esses três elementos são indispensáveis para o controle da nossa emoção, do nosso humor e da função cognitiva, ok? Outra hipótese diz respeito ao eixo hipotálamo-hipófise adrenal, tá? O que nós temos com essas doenças, né, uma das características que nós vamos ter é uma hiperatividade do ACTH. Essa hiperatividade do ACTH vai promover uma hipersecreção do hormônio do cortisol e com isso a gente pode ter diversas alterações do que a gente chama de síndrome X, né, como alteração da produção de insulina, na dislipidemia, alterações na função tireoidiana e sexual, alterações do sistema imunológico, sistema cognitivo. Então, essa doença, né, essa mudança no eixo, de funcionamento desse eixo, pode desencadear a hipersecreção do cortisol, podendo levar a essas alterações metabólicas, ou o contrário, né, essas alterações metabólicas podem influenciar diretamente no surgimento e no desencadear da depressão de modo geral. Bom, o transtorno bipolar, ele já tem uma característica um pouco diferente. Sabe-se que ele ocorre, né, devido à produção do ácido 5-IA. Esse ácido, ele é extremamente responsável pelas características de mania e depressão, tá? O que é a mania? A mania é quando a gente tem uma sensibilidade maior dos receptores pós-sinápticos e geralmente esses sintomas maníacos, eles estão muito associados a uma maior atividade na produção de dopamina. Então, o excesso de dopamina, né, maior sensibilidade à dopamina, pode ser um dos responsáveis por trazer para a gente as características e o surgimento dessa doença. Alguns estados maníacos também pode estar associado a uma hiperatividade da noradrenalina, e o que a gente sabe é que o sistema GABAérgico ele vai acompanhar o estado, tanto o estado maníaco quanto o estado depressivo de uma pessoa que tem transtorno bipolar. Então, a primeira característica lá na depressão, a gente identificou que nós temos uma falta, a principal teoria, né, a teoria primordial é a teoria das monoaminas, com a baixa produção, a baixa sensibilidade, a noradrenalina, a serotonina e a dopamina. Agora aqui a gente já sabe que a situação de mania, né, que é a maior característica, é por essa maior atividade dopaminérgica e noradrenérgica. Então, com isso, depois que a pessoa sai de uma situação de mania, né, com esse excesso de produção desses neurotransmissores, ela vai entrar no quadro depressivo que foi citado anteriormente, tá bom?
Bom, do ponto de vista psicossocial, a depressão, todos esses processos fisiológicos vão trazer para o indivíduo, né, uma característica de humor entristecido, de maior irritabilidade, perda de interesse e, de modo geral, um retramento, né, a pessoa vai ficar ali mais retraída do ponto de vista social, até, consequentemente, o isolamento. Do ponto de vista físico, esses aspectos fisiológicos trazem para o indivíduo uma aparência um pouco mais cansada, alguns aspectos cognitivos totalmente lesados, né? A pessoa não consegue, não tem muita energia para pensar, para memorizar, para associar. A gente também vai ter distúrbios na regulação hormonal, na regulação do corpo, perdão. Então, muitas funções do corpo vão estar alteradas, né? E com isso a gente também vai ter uma alteração na estrutura corporal. E uma característica extremamente importante com as suas consequências físicas, que é a insônia, tá? Então, todos aqueles aspectos fisiológicos, eles trazem para o indivíduo essas características físicas, né? Esse aspecto cansado, essa mudança de estrutura corporal, o sono, e também traz essas mudanças sociais, comportamentais. Esses sintomas, eles conseguem ser observados e o psiquiatra, né, o que a gente vê é que o que a gente tem a preocupação mesmo é de identificar a manifestação desses sintomas, porque muitas vezes a gente não consegue trazer respostas exatas do ponto de vista fisiológico para compreender qual que é de onde surgiu, né, de onde iniciou-se esse processo da depressão. Bom, já o transtorno bipolar, ele tem algumas características diferentes. Do ponto de vista social, a pessoa que tem transtorno bipolar, ela vai apresentar uma alegria contagiante, elevação da autoestima, perda da sua consciência, né? Perda da sua realidade patológica. Então, muitos deles, às vezes, nem mesmo acreditam, né, que tem essa doença. E ele se torna aquela pessoa socialmente inconveniente. Mas lembrem-se, a pessoa que tem transtorno bipolar, ela vai ter duas situações. Ela tem a situação de euforia e ela tem a situação da depressão. Então, quando ele está no período da depressão, ele tem as mesmas características de uma pessoa que tem transtorno depressivo, né? Agora, quando ele está em períodos de euforia, em períodos de mania, a característica dele muda um pouquinho e vai entrar nisso aqui que eu tô falando para vocês. Do ponto de vista físico, a gente vai ter também um declínio cognitivo. Essa pessoa, devido ao excesso de atividade dopaminérgica, né, ela pode ter uma confusão ali, trazendo deficiência na fluência verbal, deficiência na atividade motora. Consequentemente, o tempo de reação também dessa pessoa fica lentificado por conta desse excesso de euforia em relação à situação no qual ele está vivendo. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem para vocês identificarem o que são essas doenças. Então, o que é? O transtorno bipolar se caracteriza, né, pela alternância de humor, ocorrendo episódios de euforia e de depressão para períodos intercalados de instabilidade. Esse transtorno ele vai se manifestar principalmente entre 15 e 19 anos. Entretanto, vocês precisam entender, isso é importante a gente falar, que o diagnóstico pode levar cerca de 10 anos, né? Então, o diagnóstico é um pouco demorado. O paciente, ele não vai seguir, o paciente que não seguir esse tratamento, ele pode ter muito prejuízos sociais, bem como na sua vida profissional, na sua vida sentimental, de modo geral. Agora, como tratamento, geralmente tem-se a utilização de medicamentos, né, que são os estabilizantes de humor, os antipsicóticos, entre outros. É recomendado também que se tenha terapia, psicoterapia e a atividade física diária. Agora a gente vai falar sobre a importância de atividade física para a regulação desses exercícios. E aí aqui a gente tem que 21% da população brasileira sofre algum tipo de transtorno mental. Desses 21%, 2,2% são caracterizados pelos transtornos bipolares e 5 entre as 10 causas, né, de afastamento por incapacidade no trabalho no país são devido às doenças mentais. O exercício físico. A gente precisa compreender e diferenciar o que é exercício físico de atividade física. Então, sabe-se que a atividade física é qualquer movimento corporal que tem um gasto energético, né, acima dos níveis de repouso. Então, quando a gente pensa em, se você trabalha num lugar e aí você precisa subir escada, o que você está fazendo diariamente é uma atividade física, ou até mesmo as faxinas, né, até mesmo fazer atividades domésticas, tudo isso são caracterizados como atividade física por termos aí um gasto
acima do nível de repouso. Quanto ao exercício físico é uma atividade planejada, ela é estruturada e repetitiva, e ela tem um objetivo específico, tá? Então, a gente vai ter lá uma prescrição de treino na musculação, uma prescrição de treino de corrida, né? Como a professora Paola ministrou para vocês anteriormente. Então, para a gente entender como o exercício físico, né, e atividade física estando dentro do exercício físico, contribui para a superação de um transtorno de humor, seja ele depressão ou transtorno bipolar, é importante a gente conseguir separar essas classes e entender o que é um exercício físico e o que é uma atividade física. Então, sempre que vocês pensarem em atividade física, vocês vão pensar em atividades associadas ao cotidiano e em atividades que tenham gasto energético, mas que esse gasto energético está apenas acima do repouso. Agora, quando nós organizamos essa atividade física, quando nós planejamos, estruturamos, repetimos, aí sim a gente consegue ter algo sistematizado. Bom, aqui o que a gente vai aprofundar e o que eu quero falar para vocês aqui é sobre a atividade física planejada, sistematizada, estruturada e repetitiva, tá? Então, o intuito dessa palestra é falar para vocês sobre a atividade física enquanto exercício físico, ok? Como uma prescrição orientada, que vocês vão ter a oportunidade de trabalhar isso no campo, né? Na parte prática de vocês. Bom, então exercício físico é qualquer atividade planejada. Essa atividade, ela visa aumentar a aptidão física de modo geral, tá? E ela pode alcançar não só essa aptidão física, mas também a saúde, a recreação, ok? Então, não precisa necessariamente estar vinculada a uma melhoria de aptidão física. E aqui nós temos basicamente dois tipos de exercício físico. Isso é importante vocês pensarem. A primeira linha, né, a primeira característica que eu tenho de exercícios físicos são aqueles exercícios que vão recrutar e vão necessitar basicamente do metabolismo oxidativo. O que é o metabolismo oxidativo? Esses exercícios, eles precisam primordialmente da presença de oxigênio para produzir energia no corpo. Esses exercícios aeróbios, eles são exercícios que vão ter basicamente contração dinâmica na sua execução. Então, o músculo, né, ele precisa estar se contraindo e trazendo um movimento específico. Nós vamos ter ação de grandes grupos musculares, e grandes grupos musculares recrutam maiores quantidades de mitocôndria para esse tipo de mecanismo. Nós temos uma característica primordial, que é a utilização de movimentos repetitivos e exercícios que vão durar um período um pouco maior, que a gente pode chamar aqui de longa duração. Enquanto os exercícios anaeróbios, eles são caracterizados por terem força de contração dinâmica ou isométrica. Esse grupo anaeróbio, ele não depende do oxigênio para produzir energia. Entretanto, isso faz com que esse grupo ele seja caracterizado por exercícios de alta intensidade, de curta duração e que trabalhem em grupos musculares específicos. Baseado nisso aqui, o que a gente pode falar aqui hoje, né, o que eu posso escrever para vocês, é que os exercícios aeróbios, eles são muito bem representados por algumas modalidades, como ciclismo, natação, a caminhada e a dança. Observem que todos esses exercícios, eles envolvem grandes musculaturas, vários grupos musculares ao mesmo tempo. Eles envolvem uma intensidade moderada, né, para que a gente consiga manter o tempo, e eles envolvem um certo tipo de sequência na hora da sua ação. Os exercícios anaeróbios, por sua vez, eles são exercícios mais específicos. Se a gente for pensar nas modalidades do atletismo, né, algumas corridas no atletismo, como 100 metros, como os arremessos, os saltos, e o principal representante dos exercícios anaeróbios aqui é o treinamento de força. Né? Lembrando que esse treinamento de força, dentro da prática de exercício, ele pode vir a partir de diversas modalidades, né? Musculação, algumas outras modalidades de ginástica coletiva que nós temos. Os benefícios do exercício físico vai desde força até aumento da mobilidade articular. Então, antes mesmo de pensarmos sobre quais são os benefícios do exercício físico para os transtornos de humor, é importante a gente ressaltar que essa prática traz diversos benefícios gerais para o corpo. Bom, do ponto de vista de força muscular,
os exercícios físicos, eles promovem um aumento do volume, né, um aumento da massa muscular, e esse aumento da massa muscular promove, consequentemente, uma melhoria no metabolismo basal. Alguns estudos falam pra gente que a cada 1 quilo de massa muscular que ganhamos, nós podemos aumentar de 50 até 100 calorias, né, quilocalorias, no nosso metabolismo basal. E isso faz com que o nosso músculo se torne cada vez mais forte e a nossa produção de energia se torne também cada vez mais forte. Outro benefício que nós temos é a densidade óssea, né? A gente faz o exercício físico, ele consegue fazer com que o osso ele melhore a sua composição. Então, o osso fique com a composição um pouco mais densa. Essa densidade vai trazer maior força, vai trazer maior sustentação, vai trazer uma maior qualidade de vida, principalmente no processo de envelhecimento, e vai prevenir uma doença que todos nós conhecemos, né? Que é a osteoporose. Além disso, os exercícios físicos, eles ajudam muito no controle do peso. A gente sabe que a obesidade é uma doença crônica, né? Totalmente associada à perda de controle do peso corporal, e a obesidade está associada a diversas doenças, e não podemos deixar de falar que elas também podem estar associadas a transtornos alimentares, né, que também são considerados uns tipos de transtornos mentais, tá? Então, os transtornos de humor, a depressão e o transtorno bipolar, eles podem ser consequência, né? Eles podem promover uma obesidade ou também eles podem ser consequência desse controle de peso. Bom, o exercício físico também promove um aumento uma melhoria, né, da resistência à insulina. Nós vamos ter aí uma quantidade de taxa de glicose no sangue mais controlada. Bom, se eu tenho menos glicose no sangue, eu tenho menos risco de desenvolver diabetes. Então, o exercício, ele aumenta a superfície de contato do músculo, ele faz com que o meu músculo tenha maior sensibilidade à insulina, e com isso, a insulina conseguindo encontrar os seus receptores nas células-alvo, a gente consegue mandar a glicose para dentro das células para fazer com que essa glicose seja armazenada em forma de glicogênio ou até mesmo sendo fonte de energia naquele momento. Bom, a obesidade também é importante vocês pensarem que ela desenvolve diversas doenças, dentre elas a diabetes. Então, praticando exercício físico, a gente já consegue prevenir 2 tipos de doenças específicas, né? A obesidade e a diabetes propriamente dita. Bom, a pressão arterial, o exercício físico consegue controlar a pressão arterial e prevenir o surgimento de doenças cardiovasculares. Então, é muito importante vocês entenderem que o exercício físico, ele promove uma melhoria de retorno venoso, né? E esse retorno venoso vai fazer com que toda a nossa circulação, ela trabalhe de forma mais tranquila. Então, isso vai prevenir desde hipertensão até um possível infarto do miocárdio, né? Quando é o caso, por conta da mobilidade que a gente vai poder ter aí dos nutrientes para a produção de energia. Também é importante vocês salientar aqui que as doenças cardiovasculares, elas são muito características de pessoas com obesidade. E por último, o que a gente vai ter é que o exercício físico, ele consegue trazer uma maior mobilidade articular. Essa mobilidade articular, ela é consequência do ganho de flexibilidade durante o exercício físico, durante a prática, e essa melhoria de flexibilidade é extremamente importante para que a gente consiga, como é que eu posso dizer, para que a gente consiga prevenir de lesões osteomusculares, lesões articulares, entre outros. Bom, esses são os benefícios gerais do exercício físico para o treinamento do exercício físico para o nosso corpo. Agora, obviamente, todas essas doenças aqui que nós falamos, né, esses acometimentos, eles podem estar também associados ao processo de depressão e eles podem surgir com o aparecimento da depressão. Não apenas por conta da inatividade física, né, por conta do sedentarismo que pode provocar, mas também por conta do quadro clínico da pessoa deprimida. Bom, então, para a gente fazer um feedback bem rápido do que nós falamos até agora, nós temos as 3 situações. Aqui eu coloquei para vocês transtorno de humor, exercício físico e outras doenças. O exercício físico, ele está diretamente relacionado a outras doenças, quando ele consegue melhorar, amenizar, melhora a densidade mineral óssea, melhora a circulação, ameniza os efeitos da obesidade, melhora o controle
do peso, entre outros, tá? Então, a gente já consegue ver que, em relação às outras doenças, o exercício físico já vai ter diversas melhorias. A gente conseguiu identificar que os transtornos de humor, eles estão relacionados às outras doenças, compreendendo que eles podem ocasionar doenças a mais, né? Diabetes, um câncer, uma obesidade, entre outras, e essas doenças também podem desencadear um transtorno de humor na nossa vida. Então, se o exercício físico contribui para as outras doenças, muito possivelmente a gente vai conseguir identificar aí a melhoria e a contribuição do exercício físico para o transtorno de humor, e é o que eu quero falar para vocês hoje. E aí, quando nós juntamos os três, o que nós identificamos é que, de uma forma ou de outra, o exercício físico consegue contribuir diretamente para essas duas, para o surgimento, né, para esses dois quadros, tanto outras doenças como doenças associadas ao transtorno de humor, ok? Bom, agora nós podemos falar um pouquinho aí sobre os transtornos de humor e o exercício físico do aspecto fisiológico, tá? A primeira coisa, é importante vocês entenderem que os exercícios físicos, eles vão resultar uma série de alterações fisiológicas e bioquímicas, e essas alterações fisiológicas e bioquímicas, elas estão associadas a dois fatores. O primeiro fator é a liberação de neurotransmissores, e o segundo fator é a ativação de receptores específicos, não só de receptores específicos de hormônio, né? Não só em uma célula específica, mas em diversas outras células. Se nós associarmos a liberação de neurotransmissores e a ativação de receptores hormonais específicos, a gente vai conseguir identificar que o exercício físico, do ponto de vista bioquímico, né, e do ponto de vista da fisiologia, ele vai conseguir alterar e reduzir muito os scores indicativos de depressão e ansiedade. Quando ele não ajuda a liberar o neurotransmissor, ele consegue ativar receptores específicos, e quando consegue fazer os dois, principalmente, né, ele consegue reduzir os indicativos de ansiedade e depressão. Por quê? Primeiramente, o exercício físico, ele consome primordialmente a glicose como fonte de energia. E essa glicose, muitas vezes, ela vai ser proveniente do glicogênio que fica armazenado no nosso músculo. A depressão do glicogênio, ela vai produzir para nós alguns hormônios e vai produzir alguns produtos, como glicose, lactato e opiruvato. Depois vocês dão uma revisadinha lá em metabolismo energético para vocês entenderem quais são os caminhos que vão produzir lactato e quais são os caminhos que vão produzir opiruvato. Bom, os principais hormônios associados a essa produção diz respeito à produção de catecolaminas, do ACTH, do cortisol e do GH. Então, os hormônios que o exercício físico produz, eles podem estar diretamente associados à melhoria do quadro clínico de transtorno de humor. Em relação às catecolaminas, né, nós vamos ter aí que em 75% de intensidade de um exercício físico, um aumento da adrenalina e, consequentemente, uma liberação maior de noradrenalina, enquanto 50%, né, de esforço no exercício aí considerado como moderado, nós vamos ter bons índices de liberação de noradrenalina, fazendo com que o primeiro quadro, né, a primeira teoria das monoaminas, a gente consiga amenizar um pouco desse déficit de noradrenalina no corpo, ok? Bom, quando a gente faz exercícios, nós vamos ter um aumento do ACTH no corpo por conta da ativação do eixo hipotálamo pituitário adenal, né? Por quê? Porque o exercício físico, ele promove um estresse. Esse estresse pode ser físico ou pode ser mental, né? Ou os dois. Sempre que nós estamos submetidos a algum estresse, nós vamos ter um aumento do ACTH e o ACTH vai aumentar, consequentemente, a produção do cortisol. Em relação ao GH, a gente sabe que o GH é um importante hormônio anabólico. Esse hormônio ele estimula também a lipólise, né? Então, de estimular a lipólise, nós vamos ter a mobilização e a possibilidade de utilização dos ácidos graxos como fonte de energia. E, consequentemente, a gente tem a diminuição da obesidade quando nós temos o hormônio do GH sendo liberado. Agora, quando ele estimula a lipólise,
é importante vocês identificarem que nós vamos ter o aumento de ácidos graxos livres no corpo. Esse aumento de ácidos graxos livres no corpo também vem acompanhado de aumento de triptofano livre, e isso faz com que também nós tenhamos um aumento da produção de serotonina, tá? Então, aqui nós já falamos das catecolaminas, que já vai aumentar a produção de noradrenalina, né, no corpo, e de adrenalina, para depois, consequentemente, termos uma produção maior de noradrenalina. Apesar de nós termos o cortisol, é importante vocês entenderem que o próprio cortisol também vai estimular, consequentemente, depois, a produção de algumas endorfinas, e nós temos o GH aqui aumentando também a produção de serotonina. Então, diretamente, para a pessoa que tem qualquer transtorno de humor, o que a gente vai identificar é o exercício físico consegue promover um aumento agudo ali, né, dos hormônios que estão relacionados e das condições clínicas que vão estar relacionadas ao transtorno de humor, né, amenizar isso. Bom, o aumento do cortisol é importante vocês entenderem, né, que um dos principais riscos aí, a gente tem que tomar cuidado um pouquinho com o aumento do cortisol, e o aumento do cortisol no exercício físico, ele vai depender do tipo e da intensidade do exercício físico, do nível de treinamento da pessoa, do estado nutricional e principalmente do ritmo circadiano. Observem comigo que uma pessoa que tem transtorno de humor, ela pode ter alterações associadas ao seu ritmo do sono. Então, se ela está dormindo pouco, muito provavelmente a quantidade de cortisol que o corpo dela vai liberar vai estar acima das condições de repouso, ok? Por isso, a gente tem uma contradição na literatura em relação à liberação efetiva do cortisol no exercício físico. E essa contradição fala para a gente que alguns estudos não identificaram diferença de níveis séricos do cortisol pós-exercício, enquanto outros estudos conseguiram identificar tanto uma redução em uma sessão prolongada, quanto a redução do cortisol em uma sessão única. Agora, o que nós podemos falar é que, do ponto de vista de exercício físico, para vocês entenderem por que liberar cortisol no exercício físico é algo benéfico, né? Trazer mais esse estresse, principalmente para quem tem os transtornos de humor, a gente tem que o cortisol, ele pode ter um aumento no seu efeito agudo, só que a longo prazo que nós vamos ter a diminuição, né, a redução dele do ponto de vista crônico. Então, nós aumentamos o cortisol ali naquele primeiro momento, para que depois a gente consiga ter uma diminuição do nível de cortisol no corpo, e aí a gente consegue dar uma amenizada e uma quebrada na ativação do eixo hipotálamo pituitário adrenal, ok? Então, apesar de eu ter colocado o cortisol aqui, né, no material anterior para vocês como um dos hormônios que o exercício físico libera, é importante vocês entenderem que, por mais que o exercício físico libere cortisol durante a sua prática, né, ali nos primeiros minutos, a ideia é que se libere cortisol naquele primeiro momento, para que depois a gente consiga ter a melhoria crônica, tá, da liberação desse hormônio no corpo. Bom, os aspectos psicossociais, o exercício físico, ele consegue reduzir sintomas de ansiedade, né, ali a gente já percebeu, então, a pessoa começa a perceber, o corpo dela melhora, ela começa a perceber o maior controle da sua respiração, o maior controle do seu movimento, né, e isso vai trazendo uma certa tranquilidade, do ponto de vista fisiológico mesmo, então o corpo dela vai acostumando com isso. A gente vai ter uma melhoria na qualidade de vida a longo prazo, né? Então, a pessoa que começar a fazer exercício físico, ela vai ter uma melhoria na qualidade do sono, uma melhoria no controle do estresse de modo geral, por meio do mecanismo do cortisol, né? Do equilíbrio do cortisol, e isso vai trazer para a pessoa uma sensação de bem-estar e de melhoria da qualidade de vida. Alguns estudos falam ainda que um simples programa de lazer, ele já vai ajudar na diminuição dos scores de ansiedade. A gente tem uma melhor participação social das pessoas, né? Quando se faz exercícios físicos, ainda que seja em casa, essa pessoa vai estar envolvida em algum novo grupo social, né? Então, isso vai fazer com que ela se identifique cada vez mais com aquele grupo, fazendo com que ela consiga ter uma melhor relação com as pessoas. O exercício físico ele pode promover um aumento da capacidade funcional, a gente pode ter essa melhoria, uma melhoria no nível de independência, o nível de independência principalmente para a população idosa é extremamente importante, não se iludam,
idosos também podem desenvolver e tendem a desenvolver transtornos depressivos, né? E o transtorno bipolar naqueles que têm. E também a gente tem uma influência muito positiva do ponto de vista psicossocial quando a gente tem um enfrentamento para o enfrentamento dessa síndrome. É importante vocês entenderem que aqui eu estou trazendo para vocês alguns aspectos a se pensar em relação aos transtornos de humor e exercício. Mas as doenças de humor, né, depressão, ansiedade, são doenças que precisam ser trabalhadas, perdão, depressão e transtorno bipolar, são quadros clínicos que precisam ser trabalhados por uma equipe multiprofissional. E o que eu quero mostrar para vocês aqui é que do ponto de vista fisiológico, o exercício físico ele já consegue trazer alguns ganhos bem acentuados e bem agudos para as pessoas que o praticam. Ao passo que, por mais que esses ganhos sejam efetivos, ainda é muito difícil a gente trabalhar exercício físico com pessoas que são acometidas dessa doença, né? Pelas características psicossociais, pela falta de energia, pela falta de disposição, pela apatia, ok? Mas aqui a gente consegue identificar que junto com a equipe multiprofissional, né, e com uma orientação adequada e apoio psicossocial, a gente consegue, psicoterápico, perdão, a gente consegue identificar mudanças positivas do exercício físico do ponto de vista social para as pessoas. Para finalizar, a gente pode pensar em prescrição de exercício físico para esse grupo. É importante vocês pensarem que apesar da gente conhecer os benefícios, assim como em qualquer outras doenças, é importante que nesse momento, quando vocês trabalharem com pessoas que tenham tido algum quadro de depressão, né, ainda que estejam tomando medicamento, mas que já passaram por esses quadros, a gente precisa ter todo o cuidado do mundo em relação à prescrição, assim como nós teríamos em relação a um hipertenso, em relação a uma pessoa que tem obesidade ou que tem alguma outra doença crônica, tá? De cara, eu já falo para vocês que na literatura a gente ainda não tem um consenso sobre o melhor tipo de exercício, tá? A gente ainda são poucos estudos associados a esse fator. O que nós temos, na maioria, né, são revisões, estudos de revisões, mas o que a gente sabe é que não existe um consenso quanto à modalidade, se é exercício aeróbio ou se é exercício anaeróbio, os que trazem melhores resultados, né? Os que trazem resultados mais rápidos. Do mesmo jeito que a gente também não tem um consenso em relação à intensidade. Muitos estudos têm reforçado a preocupação de exercícios de alta intensidade ou exercícios de intensidade leve. Então, não existe ainda um consenso sobre o tipo, sobre a intensidade e até mesmo sobre o tipo de recuperação, porque nós entendemos que pessoas com transtorno de humor têm um tempo muito próprio, né? Principalmente se estiver naquele momento da crise, ok? Então, pensando que a gente não consegue identificar esse padrão na literatura, né, de como prescrever exercício, a gente precisa entender que, quando administrado de forma equivocada e sem embasamento científico, o exercício físico ele pode prejudicar o desempenho físico e cognitivo de uma pessoa que vai desenvolver que tem aí um transtorno de humor. Então, a gente precisa pensar no exercício físico a partir de parâmetros fisiológicos. É extremamente importante vocês reforçarem a necessidade de uma avaliação cardiorrespiratória desse aluno, né? Para que vocês consigam trabalhar dentro das modalidades aeróbia uma intensidade mais específica. No caso do anaeróbio, a partir, talvez, provavelmente, de uma escala de Borg, né? A gente pode pensar nos dois. Então, orientados com parâmetros fisiológicos através da avaliação cardiorrespiratória, de ergospirometria, e também com intensidade e volume correspondente ao limiar anaeróbio ou ao limiar anaeróbio ventilatório 1. Para finalizar, é importante vocês perceberem qual é a relação que vai existir, então, entre exercício físico e transtorno de humor. Essa relação é benéfica, porque, como a gente observou, o exercício físico ele produz redução dos sintomas e frequência, né, dos transtornos de humor. Ele consegue trazer para a gente prevenção de fatores de risco associados à obesidade, pressão alta, diabetes. Ele traz melhoria dos componentes da aptidão física e ele vai trazer, e ele também, né, traz algumas influências sobre diversas dimensões da qualidade de vida, ok? Essa relação é benéfica, entretanto, é importante que a gente observe e tenha bastante cuidado com
vocês, para vocês verem isso. Pessoal, essas foram as referências utilizadas, né, para montar esse material de aula para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao tema, vocês podem entrar em contato comigo. E lembrem-se que, juntamente com outros profissionais, nós podemos, e é comprovado biologicamente, né, e cientificamente, que o exercício físico traz diversos benefícios. Entretanto, nós ainda temos algumas restrições em relação à prescrição, e por isso entender, compreender e aprofundar nos estudos dessas doenças vão trazer respostas mais precisas para a gente em relação ao tipo de prescrição, à intensidade de trabalhar o exercício e ao método a ser utilizado, ok?
Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Mais uma vez, agradeço vocês, agradeço a participação e principalmente a colaboração no nosso projeto e espero encontrá-los outras vezes, ok? Muito obrigada, até mais.